Nós estamos aqui para glorificar o Senhor, para adorá-lo, para entender ainda mais quem é Ele, para crescer espiritualmente, para firmarmos novos propósitos, para sermos enriquecidos pela palavra. Palavra esta que nos anima, norteia a nossa vida, nos dirige. Palavra esta que nós precisamos para saciar a nossa sede espiritual. A Bíblia diz que a palavra é o próprio Deus falando, porque a palavra escrita foi Deus quem levou homens a escreverem, inspirados por Ele. Então nós temos a palavra em mãos, vamos falar um pouquinho sobre ela e queremos que você então seja agraciado nesse tempo aqui, também em adoração, reconhecendo o Deus dono da palavra, o Senhor Jesus Cristo. Amém, queridos? Amém? Então, eu estou com um problema aqui, que é o seguinte, deixa eu compartilhar com vocês aqui. A gente tem entre os pastores quase uma norma, entendeu? E é o seguinte, a irmã Penha disse assim que a gente tem que correr um pouquinho, não tanto, né, Bruno? O Bruno estava me falando, mas um bocadinho, né? Digamos assim, porque os irmãos, os amigos que estão ali oferecerão o alimento, é só até às 11. E agora nós temos aqui 20 horas e 5 minutos. Aí você fala assim, mas aí está tranquilo, porque nós temos 3 horas. Só que a regra entre os pastores é o seguinte, cada copo de água é 1 hora de pregação. E eu tenho aqui, só em minhas mãos eu tenho 4. E eu tenho mais aqui embaixo. Então isso significa que todos irão para casa com fome. Aí vem aquele negócio, posso ouvir um amém? Não. Aí não, né, irmã Fernanda? Aí não tem um amém, não. Muito bem, então eu quero orar com você. A gente vai pedir a Deus que esteja abençoando esse tempo aqui agora de estudo. E abaixe sua cabeça, fale com Deus. Talvez você não tenha o costume de orar, mas hoje você pode fazer isso. Fale ao Deus Criador dos céus e da terra, ore em nome de Jesus Cristo e peça para Ele visitar o teu coração. Vamos orar. Deus de amor, Deus de toda misericórdia, nós temos, ó Pai, já agradecido a Ti por tantas bênçãos. Queremos, ó Pai, nesse momento reconhecer que esta programação é dirigida ao Senhor. Louvamos o Teu nome porque nós o conhecemos, podemos recorrer a Ti e temos feito isto, ó Deus, diariamente, e nós mais uma vez estamos aqui, implorando o Teu favor. Queremos lembrar, ó Deus, nesta oportunidade do nosso irmão Arlindo, que está internado. Hoje eu conversei com ele e ele está animado, está aguardando ali as considerações da equipe médica, e nós queremos implorar o Teu favor na vida dele, na vida da família, na vida da nossa igreja, ó Pai, e que o Senhor venha abençoar, em nome de Jesus Cristo, este tempo aqui, quando nós agora estaremos expostos à Tua palavra. Nos dê crescimento, nos dê, ó Deus, a revelação na Sua palavra, inspirada pelo Senhor, que possamos, ó Deus, crescer em maturidade. Se temos alguém aqui que ainda não recebeu Cristo Jesus como Salvador, que esta palavra possa chegar, ó Deus, como lenitivo, trazendo, ó Deus, a esta pessoa algo diferente de tudo que ela já ouviu, e que ela possa, nesta noite, se encantando com aquilo, ó Deus, que ela ouvirá da Tua palavra, reconhecer Jesus como Salvador. Porque a Tua palavra nos encanta, ela chega até nós, trazendo, ó Deus, certezas, dirimindo dúvidas, ó Deus, e nós louvamos o Teu nome, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Nós clamamos pelo Bruno, clamamos pela Michele, e como temos feito, ó Deus, nós queremos entregá-los em Tuas mãos, porque sabemos que em Suas mãos nós estamos bem guardados, e mesmo quando chega a tribulação, a intempérie, ainda assim o Senhor tem cuidado de nós. Agradecemos pela vida deles e por esta programação, e oramos em nome de Jesus. Amém. Meus queridos irmãos e amigos, é um privilégio nós estarmos aqui nesta noite. É um privilégio receber vocês que não têm o costume de chegar.
E nós agradecemos a Deus por tantas bênçãos. E uma delas, com certeza, é o fato de nós termos aqui na nossa igreja o Bruno e a Michele, que fazem parte do corpo local. Corpo local, nós nos referimos à igreja estabelecida aqui, nesse lugar. E, particularmente, eu me sinto honrado em estar aqui com vocês e ter sido, inclusive, convidado para, em novembro, fazer o casamento, né? Então, isto me enche de alegria, tá? É notório que a igreja ama vocês e que vocês dispensam um amor muito grande a todos nós. E eu fico feliz em caminhar esta jornada com o casal, porque vocês têm sido bênção aqui, né? Vocês chegaram quietinhos, receberam Cristo como único suficiente. Você vai chorar e eu vou chorar também, então vou olhar para cá. Aliás, abrindo e fechando um parêntese, aqui a nossa igreja é conhecida como a igreja dos homens chorões, né? Tem um monte aqui, né, Bruno? Né, Flávio, pastor Marcelo, entre outros, né? Então, vocês chegaram quietinhos e eu lembro quando a irmã Michele fez uma decisão com Cristo, o Bruno, e que se desenvolveram, foram batizados, caminhamos juntos. Eles desejaram ser aconselhados, o que nós chamamos de aconselhamento cristocêntrico, quando é um aconselhamento baseado na Bíblia, com respeito ao namoro, né? Os planos de Deus para os namorados cristãos. Também caminhamos nos aconselhamentos também cristocêntricos, no que diz respeito ao noivado. E algo que eles falaram e que eu me recordo entre tudo que nós ouvimos foi o seguinte: nós queremos construir um lar com base cristã. E eu ouvi isso e disse, glória a Deus. Porque construir um lar com bases cristãs é você construir um alicerce muito bem feito. É você saber que a sua vida, ela está sendo organizada, os seus projetos, eles estão sendo feitos considerando o que Deus quer. Então eu fico feliz em ouvir isto. Eu tenho, assim, alegria em caminhar com o casal, e uma das qualidades que, existem algumas, mas uma das qualidades que eu reconheço neles é a prestatividade, e tem mais uma, que caminha junto, não se decompõe, o carinho deles. Isto nos ensina também, né? Um dia eu disse assim, ou ele disse, o Bruno disse, pastor, você gosta de camarão? Eu não sei por que ele perguntou isso, eu disse, camarão? Eu gosto demais de camarão. Em poucos dias ele estava chegando aqui com um salgado de camarão, né? É carinho, né? Eu estou pensando que um dia eu vou falar, eu gosto da camisa do Corinthians, né? Então, acho que aí não vai ter negócio, né? Né? Aí eu vou esperar, né? Mas é isto, a gente tem aprendido um com o outro nesta caminhada, nessa jornada cristã. Eu convido você, por favor, abra comigo lá em 1 Coríntios, capítulo 13, e eu lerei, e os irmãos me acompanhem, ou no seu celular, aí no seu smartphone, ou então na Bíblia física, diz assim, capítulo 13 de 1 Coríntios. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa, ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios,
e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com levianidade. O amor não se ensoberbece. Leviandade, desculpem. O amor não se ensoberbece. Não se porta com indecência. Não busca os seus interesses. Não se irrita. Não suspeita mal. Não folga com injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Amém? Eu resolvi escolher esse texto porque ao conversar com um casal, e eles disseram para mim que gostariam que eu trouxesse como palavra-chave amor. Esse texto lido, ele não é simplesmente uma leitura, ele é um louvor. Esse texto lido é um reconhecimento de que nós podemos fazer tantas coisas, sermos cooperadores com os pobres, podemos ajudar pessoas em diversas áreas, mas se não tivermos amor, isto se torna totalmente insignificante. O texto lido é uma das passagens mais conhecidas da Bíblia Sagrada. Possivelmente seja o texto mais usado em cerimônias, em casamentos. Fala aos casais, mas também é relevante a todas as áreas da nossa vida. E eu quero falar sobre isso, que o amor é a melhor resposta que nós podemos dar. Em todas as áreas da nossa vida. E costumamos dizer que amor gera amor. Esta palavra, então, amor, ela fará a regência em nossa reflexão. Ela será considerada em todos os momentos aqui. E eu creio que seja prudente a gente tentar definir a palavra amor. Tem a ver com afeto, afeição, cuidado, carinho. Eu tentei definir assim: amor é o mais profundo sentimento em se sentir feliz ao ver a felicidade de alguém. E no que diz respeito à pessoa em si, é se esforçar para ser o agente que coopera com a felicidade de alguém. Eu consegui colocar esse significado na palavra amor. Hoje temos em nossa igreja 2 jovens, o Bruno e a Michele, declarando o seu amor de maneira pública, um para com o outro. Mas creio também que no coração existe uma declaração acima deste amor pessoal de um para com o outro. É a declaração a Deus, que Ele exerce, ocupa o primeiro lugar na vida do casal. E, logicamente, isso é relevante a nós também. O amor que temos visto na vida do casal tem contagiado de forma positiva amigos, parentes, família e certamente a família espiritual que Deus tem dado para vocês, que é a nossa igreja local. E o casal está se preparando para que daqui a alguns dias este amor
seja um testemunho ainda mais profundo quando os dois se entregarão em enlace matrimonial. Quantos dias faltam, Bruno? Dias, horas, minutos? Ele sabe direitinho. Ok? Então, eles estão se preparando. Haverá um dia 20 de novembro, que eles estarão reconhecendo diante de Deus o propósito do matrimônio. Quando ambos constituirão uma família, tendo como base Cristo Jesus. Tendo o alicerce, a palavra de Deus, que vai orientá-los, vai levá-los às decisões, vai fazer com que este lar seja um lar que não seja somente um lugar de habitação, mas verdadeiramente um lar que conhece Jesus Cristo como Salvador. Eu queria compartilhar com vocês, Bruno, Michele e Bruno, alguns conselhos que eu creio que vai ajudá-los nesta carreira que vocês estão assumindo daqui a alguns dias. Primeiro, dependam de Deus na sua vida. Dependam dele. Se desenvolvam em Deus. Procurem em Deus. Se fortaleçam. Aprendam. Confiem. Entreguem. Esperem sempre em Cristo. Vocês serão felizes e vencedores. Outro conselho: desenvolvam amizade diariamente entre vocês. Porque a amizade, ela é a base de confiança, né? De cuidado, de estímulo. Quando todas as portas parecem que querem se fechar, quando as lutas chegam, quando há uma preocupação, a amizade traz alento, traz confiança, traz desejo de continuar caminhando. Então, sejam amigos ao extremo até. Lá em Provérbios 17:17 nos diz assim: em todo tempo ama o amigo, e na angústia se faz um irmão. Olha que lindo. O amigo não é só nas horas felizes, nas horas difíceis da vida também. O ombro, o abraço, o choro, o carinho, a atenção. Tudo isto é elevado quando nós temos a amizade. Também, confiem na pessoa de Cristo para a construção do lar. Lá em Salmo 127:1 diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Nós temos, logicamente, as nossas atribuições dentro do lar. Nós trabalhamos, nós nos desenvolvemos de maneira acadêmica, nós procuramos ganhar mais dinheiro, nós temos os nossos objetivos, tudo isso é válido, não tem nada de errado. Contudo, desde que a gente não se esqueça que a base é Cristo Jesus. Então, confiem na pessoa de Cristo para a construção do lar. O que Deus diz, façam com alegria. O que Deus diz, não façam, porque sempre as decisões que nós tomamos, de acordo com a palavra, são as melhores para nós. Também Bruno e Michele, e logicamente tudo isso que nós estamos considerando serve para o Marcelo e serve para você também. Busquem em primeiro lugar a vontade de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 6, versículo 33, nós aprendemos assim: busquem o reino de Deus. E logicamente, quando nós estamos buscando o reino de Deus, estamos buscando a Deus. Então, busquem a Deus, busquem o reino de Deus, busquem as coisas de Deus em primeiro lugar. E as demais coisas, que demais coisas são? As suas necessidades,
O que Deus faz? Ele promete suprir. O que nós não podemos é inverter a situação, buscar as coisas que serão acrescentadas em primeiro lugar e deixar Deus de lado. Não, o Senhor, Ele sempre quer a primazia dentro do lar. Sabe, Bruno e Michele, caminhando com vocês, ouvindo vocês, recebendo vocês em casa, eu percebo que vocês têm uma linda caminhada de amor. É perceptível isso. O cuidado, a atenção, o carinho, a nobreza do Bruno para com a Michele, como homem, né? Esse cuidado é um vaso fraco, não fraco, desculpem, frágil. Eu vou cuidar com todo carinho. E o carinho da irmã para com o noivo. E esta história, ela é muito linda. Agora, lembrem-se que a vida de vocês deve ser diariamente construída. Porque aquele negócio de, olha, casou, né? As historinhas dizem assim, casou e foi feliz para sempre. Não é assim. É uma construção que se faz, com responsabilidades, diante de Deus, com propósitos bem definidos. Então, vocês precisam diariamente construir a vida, e esta vida deve ser lapidada, tendo Jesus como supremo modelo de vocês. E nós também, sempre assim. Agora que eu já falei um pouquinho de vocês, né? Poderia falar muito mais ainda, mas eu quero aproveitar esta oportunidade para narrar uma linda história de amor. A história de vocês é linda. Porém, existe uma história que ela está acima de toda outra história de amor. E, na realidade, essa história que eu falarei agora, ela é uma perfeita manifestação de amor. Qualquer outra, a sua, a minha, ela fica aquém, pequena, ínfima, irrelevante, insignificante, quando comparada com esta que eu agora quero compartilhar com vocês. Preste bem atenção. Pessoas estavam perdidas, condenadas, sem esperança, sem motivos para sonhar, fadadas à tristeza eterna, com dor, sequidão de espírito, vazio de alma e sem qualquer possibilidade de resolver os seus dilemas. Elas deviam para um juiz. Havia uma dívida contraída com ele. E diariamente elas tropeçavam nas leis perfeitas deste juiz. Sentiam o peso da própria imperfeição, e viam a dívida aumentar. Não havia o que fazer. A condenação as aguardava. Era só lamento. E elas sabiam, o juiz é justo. Nós devemos para ele. Ele tem direito de cobrar. Entretanto, o que elas desconheciam é que, embora o juiz fosse justo, reto e perfeito, ele também era amor. Ele amava aquelas pessoas. Como as pessoas não conseguiam pagar aquela dívida, por ele amá-las intensamente, ele resolveu o problema. As pessoas me devem.
elas não têm como pagar. Eu mesmo resolverei esse problema. O que ele fez? Ele, sendo perfeito, tendo um filho perfeito, ele enviou o seu filho para ser condenado no lugar daquelas pessoas que mereciam ser condenadas. Por ele ser justo e reto, ele não poderia dizer assim para elas: olha, eu perdoo vocês, está tudo esquecido. Não, lembre-se, ele era justo, ele era reto. Ele só poderia perdoar os pecados se aquelas pessoas, perdoar as falhas, as dívidas, se aquelas pessoas pagassem. Como elas não tinham como pagar, ele fez o quê? Ele enviou o filho dele para que ele recebesse em si a condenação. Por quê? Porque alguém precisava pagar a dívida para se alcançar perdão. Para que as pessoas pudessem ser perdoadas e viver eternamente, o seu Filho perfeito foi enviado para morrer no lugar delas. Ele morreu. A morte de todas essas pessoas aqui, a humanidade, para que todo aquele que confiar nele, viva com ele. Deixa eu dizer uma coisa para você. Resumindo tudo isso aqui. Deus ama você. E a maneira dele mostrar este amor, a maneira mais profunda, mais eficaz, é quando ele enviou Jesus Cristo para morrer no seu lugar, sendo você ainda pecador. Porque entenda que nesta analogia, o Pai é este juiz. E qual a dívida que as pessoas têm para com esse juiz? É que ele é santo, ele é perfeito, ele é imaculado. Então, quando nós nascemos, aquele bebezinho que precisa de todos os cuidados, aquele bebê já nasce pecador. Por isso que lá em Salmo, o rei Davi disse assim: em pecado me concebeu meu pai e a minha mãe. Bom, por que você nasceu em pecado? Porque esse pecado, ele foi contraído no jardim do Éden. Quando Adão pecou, ele se tornou pecador e os seus descendentes receberam esse pecado. Então nós já nascemos pecadores. A dívida, nesta analogia que eu trouxe, são os seus pecados. É que você já nasceu devendo para Deus. Você deve o quê? A sua perfeição. Só que você não atinge a perfeição. Por quê? Porque a palavra de Deus diz assim: todos pecaram. O Marcelo, você, a pessoa que você mais ama, todos são pecadores. E se todos são pecadores, todos merecem o quê? A condenação. E Deus não pode dizer simplesmente assim: eu perdoo a humanidade, porque se ele fizesse isso, ele não agiria com justiça. A justiça dele precisa ser executada, porém a justiça caminha junto com o amor, e por amar, ele fez o quê? Eu vou perdoar, vou mandar alguém para morrer no lugar do Marcelo, do Bruno e de toda a humanidade, mas tem que ser alguém perfeito, porque todos são imperfeitos, então um não pode morrer no lugar do outro. E Jesus Cristo, ele veio aqui, ele nasceu, o Deus da glória nasceu aqui, ele tomou pele humana, ele se fez homem, ele foi até a cruz, e ele morreu no nosso lugar. Por quê? Porque o sangue de um justo tem poder para salvar.
Então, quando Jesus foi à cruz, ele entregou o corpo dele, ele derramou o sangue dele, abrindo o caminho para a mesa, para o banquete, para estar próximo do Senhor. Esse banquete, ele não é físico, é um banquete espiritual, quando o próprio Deus está presente, e ele diz: venham, venham até mim vocês que estão cansados, que estão oprimidos, que estão com os seus problemas, vocês que não sabem o dia de amanhã, vocês que são condenados, venham até mim e eu trarei para vocês felicidade, eu trarei para vocês refrigério espiritual, eu aliviarei as suas dores. Então veja, Deus é juiz, mas nesta analogia, ele é visto como um Deus que ama. Ele ama você, você, glória a Deus, porque neste amor de Deus não há exclusividade. Este amor de Deus, ele é inclusivo, ele chama todas as pessoas, e este amor, ele é sem interesses. Meus queridos, Deus nos ama, não é pelo o que somos, ou o que temos, porque não há nada que eu possa apresentar a Deus e falar: Senhor, está aqui, ó, eu mereço ser amado. Sabe por que não? Porque basta um pecado para manchar todas as nossas obras, para torná-las inválidas, e a Bíblia fala que todos são pecadores. Então, ele nos ama não é com interesse pelo que eu sou ou pelo que eu tenho, porque o que eu posso dar para aquele que criou os mares, que criou a terra e todo o universo com os seus bilhões e bilhões de anos-luz? Eu não posso dar nada para ele. Deus é amor também, e este amor é sem discriminação. Lá em Deuteronômio 10:17 nos mostra este amor sem acepção. Também ele nos ama com intensidade. Lá em João 3,16, o texto áureo praticamente da Bíblia, o mais conhecido, nos diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira, glória a Deus, intensidade, ele amou muito, transbordou, ele amou o mundo de tal maneira, e o que ele fez? Ele deu o seu filho, entende? Ele deu o filho dele, e diz assim: para que aqueles que nele creem, não pereçam, quer dizer, não seja condenado eternamente, mas tenha a vida eterna. Deus ama você. Talvez você esteja aqui nesta noite e você nunca teve a oportunidade de ouvir essa mensagem. Deus te trouxe aqui. Deus está dando uma oportunidade para você, para que você entenda que Ele ama você. Você não foi criado sem objetivo. Você não foi criado como um acidente na história. Não, você faz parte dos planos de Deus, para que você não fosse condenado. Ele lançou todos os seus pecados na figura do Filho, e Jesus foi à cruz, ele se rendeu, ele levou as suas maldições, ele pagou todos os seus pecados, ele entregou a vida dele, ele viveu aqui para servir aos homens, mostrando amor pelos homens, e ele foi à cruz, e ele se entregou ali, para que você pudesse ter esperança, para que você pudesse cantar, para que você pudesse apontar para os céus e saber: um dia, mesmo que eu venha faltar aqui, porque todos nós estamos caminhando para a morte, mas aquele que conhece o Senhor, ele falta aqui, mas o Senhor o recebe lá na glória. Então Jesus Cristo, ele veio aqui e tomou as nossas dores, ele se fez maldito em nosso lugar. Então, entenda isto: Deus nos ama com um amor eterno. Isso é importante. Ele não ama por um tempo. Ele não é como nós, que às vezes declaramos amor por alguém: olha, eu te amo, e a pessoa fez alguma coisa errada e você trata como lixo. Entende? Deus não, Ele ama eternamente. Ele diz: você é meu filho, continua sendo filho, né? Então, esse amor, além de ser eterno, ele é
espontâneo. Eu volto a dizer, ele não vê nada em nós que poderia patrocinar esse amor. Ele não precisa de nós. Se não houvesse criação, ainda assim, ele é Deus. Então ele resolveu nos criar para que a gente possa se deleitar na doce presença dele. Ele nos criou para que a gente possa se encantar em que existe um Deus. Ele nos criou para que a gente possa olhar para o céu e dizer, meu Pai. E ele responde na palavra, meu Filho. Ele nos criou e nos salvou para que a gente possa lembrar de Cristo e dizer, Jesus é o meu pastor. Há algo melhor do que isso na vida? Não há. Isto é prazer, isto é motivo de glória, isto é motivo para nós nos prostrarmos diante do Senhor e sabermos que Ele é a resposta para o anseio da nossa alma. E onde está a causa do amor de Deus? Se não está em nós, está em quem? Está nele mesmo. Está nele mesmo. Você já percebeu que, via de regra, quando amamos alguém, esta causa, ou a causa deste amor, está em quem? Está na pessoa. Não é assim? Você começou a conviver e olhou e viu as qualidades e pensou, olha, coração bateu forte, né, na faculdade, né, bateu forte, e a sua atenção é por quê? As qualidades da pessoa, é assim. Então essas qualidades levaram aquela pessoa a ser amada. O amor de Deus transcende todas as expectativas humanas. Está além. Porque não há qualidade em nós que atraia a atenção dele. Deus não me ama por meritocracias, não. Aliás, Ele me ama apesar dos meus deméritos. Mesmo assim, Ele me ama. Então, mesmo sendo pecador, fraco, ímpio e seu inimigo, Ele me amou. Você acha muito forte esta linguagem inimigo? Veja o que diz Romanos capítulo 5, versículo 10. Diz assim, presta atenção, diz assim, ó. O apóstolo Paulo, texto inspirado, escreveu assim para as pessoas. Nós éramos inimigos de Deus, mas em Cristo, na morte de Cristo, nós fomos reconciliados. Já pensou? Você ser declarado inimigo de Deus? O que faz com que você passe de ser chamado de inimigo para filho é o fato de você receber Jesus Cristo como Salvador. Se você nunca fez uma decisão com Cristo, se você ouve falar de Cristo e tem um entendimento intelectual, histórico até, porque é inegável, a historicidade de Jesus, ela é inegável, mas você diz assim, olha, eu sou religioso, eu tenho um sacerdote em que eu creio nele, sei lá, você tem uma igreja que você vá, você ajuda financeiramente alguém, você se prostra a imagens. Eu queria dizer para você que tudo isso aí é religião, isso aí não salva você não. Não salva você não. No dia que você comparecer diante de Jesus Cristo, e se ele perguntasse assim para você, por que eu deixaria você conviver comigo por toda a eternidade? E você falar, fui numa igreja. Um dia eu levantei a mão lá na igreja. Eu dava meu dízimo lá. Eu era uma pessoa que me prostrava diante de imagens e até confessava os meus pecados para um homem que dizia ser um sacerdote. Jesus vai olhar e vai falar assim, você não tem lugar comigo não. Por quê? Quem salva é Cristo Jesus. O que é receber Jesus? Então vamos lá. Lá em João 12 nos esclarece assim, porque a todos que receberam a Jesus Cristo, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Entenda algo, já estamos terminando. Quando você nasceu fisicamente, sei lá, 50, 40, 30, 60 anos atrás, você teve o seu nascimento físico.
ok? Você não teve nenhuma responsabilidade sobre isso. Você nasceu. Esse é o primeiro nascimento. A Bíblia fala de um outro nascimento. E este outro nascimento, que é o segundo nascimento, este sim, você tem responsabilidade. Jesus, lá no livro de João, falou sobre isso com Nicodemos. Nicodemos, importa a ti nascer de novo. Então você ouve a palavra, nós estamos aqui expondo a palavra. Você entende a palavra. E se você falar assim para Deus, Deus Criador dos céus e da terra, eu entendi nesta noite que eu, em primeiro lugar, sou um pecador, porque todos são pecadores, ok? Eu também sou pecador. Abrindo um parêntese, fechando já, existem duas classes de pecadores na humanidade. Primeira classe, aqueles que são pecadores, mas já pediram perdão de seus pecados, e mesmo que ainda pequem, mas mesmo assim, os seus pecados não condenam mais. Por quê? Porque já se trataram diante de Deus. E a segunda classe são aqueles que ou não reconhecem que são pecadores, ou reconhecendo, essas pessoas nunca pediram perdão para Deus. Então você reconhece, sou pecador. E quando você nasceu fisicamente, você então foi colocado neste mundo, é o seu primeiro nascimento, o nascimento físico, e a palavra de Deus é pregada para você, para que você possa entender que existe uma parte imaterial dentro de você. Você não é só isso aqui, ó. Não, você tem uma parte imaterial. Você tem uma alma, você tem um espírito. O seu espírito nasceu morto já. Então, quando você recebe Jesus Cristo, e o que é receber Jesus, pastor Marcelo? É você pensar no sacrifício da cruz e você falar a Deus assim: Senhor, eu recebo na minha vida esse sacrifício. E agora eu me destituo, eu estou desassociando qualquer outra proposta que não seja o Senhor. Então eu estou deixando de lado todas as outras propostas, porque aqui eu estou iniciando um novo caminhar com o Senhor. E você se dobra, você se rende, e você pede a Deus: Senhor, perdoa todos os meus pecados, e escreva o meu nome no livro da vida, porque é só Deus quem faz isso. A igreja não faz isso, o pastor não faz isso, o padre não faz isso, o papa não faz isso, não há homem nesse mundo que possa fazer isso, mas Deus faz isso. Então, isto é se converter, é se arrepender de seus pecados e deixar de lado qualquer outra proposta, e daqui para frente você falar: agora eu sou de Deus. Por isso que lá em João 1,12 então diz assim: porque a todos, então esse segundo nascimento é o nascimento espiritual, esse você tem responsabilidade. Por isso que lá em João capítulo 1, versículo 12 vai nos dizer assim: todos que receberam a Jesus, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Então, presta atenção comigo, já estou terminando. Antes do Marcelo receber Jesus, ele não era filho de Deus. Ele era criatura de Deus. Criatura não vai para o céu, não. A pessoa que foi criada, teve o nascimento físico, mas não passou pelo nascimento espiritual, não é filho. Quem não é filho, não vai passar a eternidade com o Pai. Então, se você ainda não fez uma decisão com o Senhor, hoje é o dia aceitável para que você possa se curvar, se rendendo ao Senhor. Num dia que nós estamos aqui para falar do amor de um casal, né, de um pelo outro, nós estamos dirigindo esta atenção para Deus, lembrando que o amor do Senhor é um amor perfeito, eterno, imutável por você. Então, é assim o amor de Deus por nós. Ele nos perdoa, Ele nos faz filhos amados, e o perdão do Senhor é completo. E nós poderíamos dizer assim para Deus: que grande amor, que imenso amor, que perene amor, sublime amor, o amor de Deus. Este culto é de ação de graças ao Senhor. O casal está hoje aqui, publicamente, diante da igreja, diante dos amigos, da família, dos parentes, declarando assim ao Criador dos céus e da terra: Tu és o nosso Deus. Somos dependentes de Ti. Agradecemos a Deus pela nossa vida, pela união, e somos gratos a Deus por tão rico amor e porque o Senhor tem um cuidado tão especial para conosco.
Louvamos o Senhor por isto, irmãos. Amamos o Senhor. Por quê? Porque Ele nos amou primeiro, quando entregou o Filho dele para morrer em nosso lugar. Amém?